pesquisa muito legal da Dito, vou falar agora para vocês. A pesquisa realizada pela Dito, com base no comportamento de consumo de mais de 100 milhões de brasileiros, mostrou que as marcas com melhores resultados durante o ano de 2020 foram as que utilizaram ativamente a força de venda offline, ou seja, vendedoras e vendedores de lojas físicas para vender online. É isso mesmo. O varejo começou a compreender que não é mais o cliente que vai à loja, mas a loja que vai até o cliente. Para falar sobre a venda ativa por WhatsApp, a nova fronteira do CRM, eu convido ele, que é professor da PUC Minas e da UNA, graduado também em comunicação, com pós-graduação em gestão estratégica e mestrado em ciências sociais. É palestrante recorrente em diversos eventos de varejo e colunista do portal E-Commerce Brasil. Você já deve ter lido algum artigo dele. Estou falando do Pedro Ivo Martins, que é o diretor da Dito. Pedro, ouve a gente? Perfeitamente. Maravilha. Bom, gente? Muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui. A palavra é sua. Muito obrigado a vocês. Obrigado pelo convite do E-Commerce Brasil, pela honra de estar aqui podendo compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco dos estudos que a gente tem feito. E eu acho que é uma honra também fechar o evento, uma grande responsabilidade, e vem casando muito bem com o conteúdo que acabou de ser apresentado pela Ilka. Ela falou muito sobre esse relacionamento via WhatsApp, no receptivo pelos vendedores, e eu venho aqui falar muito agora sobre como a gente usar essa ferramenta para fazer uma venda mais ativa, um relacionamento mais ativo, o que a gente considera que é a nova fronteira do CRM. E casa muito bem também com o conteúdo anterior, porque, no final das contas, esse relacionamento ele precisa ser cada vez mais humanizado, como ela bem colocou. E eu vou pontuar um pouco sobre isso também, trazer alguns cases para ilustrar tudo isso que eu vou falar também. Acho que a apresentação já foi feita, gente? Eu sou um dos sócios da Dito, estão aí já desde então os meus contatos. Hoje eu não vou falar muito de Dito aqui, mas só para fazer uma breve apresentação. A gente é uma empresa de tecnologia de CRM específica para varejo. A gente ajuda pouco mais de 200 marcas de varejo no Brasil a conhecer e se relacionar com o seu maior ativo, que é o cliente. Algumas dessas marcas estão aqui na tela para poder ilustrar. Mas hoje eu vou falar sobre 3 assuntos principalmente. O primeiro deles, gente, eu vou fazer uma discussão um pouco mais conceitual e teórica de por que a tecnologia não vai salvar o varejo, por incrível que pareça. Logo em seguida a gente entra com um debate do que realmente mudou no varejo com a pandemia e fechando aí sobre quais as novas fronteiras do CRM no varejo, para a gente poder casar com tudo isso que a gente está falando de WhatsApp e relacionamento ativo. Começando então por esse primeiro ponto, gente? É até curioso eu, como um sócio de uma empresa de tecnologia, falar isso. Por que a tecnologia não vai salvar o varejo? Principalmente, gente, por causa de uma mudança no perfil e no comportamento do consumidor que vem acontecendo do século XX para o século XXI. Ou seja, depende muito mais de um mindset do varejo do que necessariamente da tecnologia. A tecnologia ela entra para dar escala, para apoiar algo que não dá para se fazer de maneira artesanal. Mas qual foi essa grande mudança, para passar por isso rapidamente? O que acontecia lá no século XX? Primeiro, a gente tinha um mercado de massa. Nesse mercado de massa, a informação era muito limitada. A gente tinha poucas opções também como consumidor para se fazer uma escolha de algum produto ou serviço aqui no Brasil. O consumidor, nessa época, gente, ele era muito mais passivo do que ativo. E por isso, a técnica de marketing utilizada nessa época era essa do marketing mais genérico, marketing de massa, onde eu atingia o maior número de pessoas possível com a minha mensagem. É o chamado marketing genérico. O que mudou agora no século XXI? E quem gosta de Star Wars aí vai entender um pouco da brincadeira que eu fiz aí, com os Stormtroopers. No século XXI, gente, a gente está falando mais de mercados de nicho. E não sou eu que estou falando isso, Quem fala isso é grandes pensadores que ainda estão fazendo essa transição, como o próprio Philip Kotler. A gente está caindo finalmente a nossa ficha em relação a isso, aos mercados de nicho. No século XXI, gente, a informação é quase ilimitada. Não vou falar totalmente, não, porque
ainda tem lugares como a Coreia do Norte, por exemplo, onde a informação continua sendo limitada. Agora, as opções também são quase ilimitadas. Hoje a gente pode fazer uma compra tanto na lojinha aqui da esquina de casa, quanto numa loja que eu nunca ouvi falar, que fica na China. Daqui a pouco o produto vai chegar aqui na minha casa, né? Ou seja, opções quase ilimitadas de escolha. E nesse cenário, gente, o consumidor ele também é mais ativo, justamente porque ele tem meios para chegar até essas, né, todas informações e opções de compra. Ou seja, o que funciona aqui não é mais aquele marketing de massa, feito via meios de comunicação de massa, como a gente tinha lá no século XX. Aqui a gente está falando no século XXI muito mais sobre esse marketing personalizado. E aí eu trouxe um exemplo só para ilustrar, né, o tanto que o consumidor agora ele tem mais voz e mais poder. Alguns anos atrás, uma marca chamada Victoria's Secret lançou uma coleção, e esse foi o anúncio principal da coleção, né, o anúncio falando aí sobre o corpo perfeito. E aí tinha vários modelos diferentes, mas todas basicamente com um corpo muito parecido. E aí, né, se a gente estivesse lá em meados do século XX, gente, talvez o consumidor não pudesse fazer muita coisa sobre isso. Simplesmente, né, ou comprar ou não comprar. Agora, o que acontece no século XXI? A gente tem todos os meios pelos quais o consumidor pode pode falar o que pensa realmente, né? Pode externalizar o que pensa e pode mudar, inclusive, o rumo das coisas. Logo depois que essa campanha da Victoria's Secret foi publicada, começou a haver uma movimentação, né, de mulheres no mundo inteiro falando, olha, não existe esse corpo perfeito. Cada mulher tem um corpo diferente e todos são perfeitos. Não significa que existe só um padrão de beleza, como a gente vê nessas modelos que estão nessa foto. E aí, né, um desses símbolos dessa contra-campanha foi esse aqui, gente. Né? Uma organização feminista, né, fez um ensaio também para poder combater aquilo ali, né, e falando, né, de uma campanha bem ampla, como é que o corpo perfeito não era necessariamente aquele mostrado pelas modelos magérrimas, né? Ou seja, todo corpo era perfeito e todo corpo deveria ser valorizado. Isso levou, né, obviamente, a Victoria's Secret a rever aquela campanha que ela tinha feito, né, tirar do ar. Enfim, só para dar um exemplo aqui, gente, de como que esse consumidor do século XXI, né, a palavra que está na moda aí, né, ele realmente está empoderado, porque ele tem mais opções, ele tem informação e ele tem muito mais voz para poder dizer alguma coisa, inclusive participar desse processo de marketing que não é mais unidirecional. E aí, né, só para trazer, para fechar esse ponto, né, uma pesquisa recente também chamada Personalization Pulse Check, mostrando que mais de 90% das pessoas tendem a comprar de marcas que as tratam de forma personalizada. Justamente porque, né, um tamanho não serve todas as pessoas. E eu gosto de falar isso, gente, essa é uma pesquisa internacional, porque aqui no Brasil eu considero que o mato ainda é muito alto. Ou seja, qualquer mínimo esforço de marketing personalizado que a gente faz com o consumidor já é percebido de uma maneira incrível, né? Porque, de forma geral, a gente como consumidor aqui no Brasil está acostumado a ser tratado de uma maneira muito genérica. E aí, entrando no segundo ponto, né? Poxa, mas o que realmente mudou no varejo com a pandemia? E aí, gente, eu considero que a gente não teve, na verdade, grandes mudanças. A gente teve, obviamente, a aceleração de mudanças que já vinham acontecendo desde o início desse atual século que a gente está vivendo, desde o início do século XXI. Alguns projetos, né, algumas mudanças já vinham acontecendo, mas muitas marcas vinham empurrando isso, né, mais para frente, né, vinham despriorizando algumas mudanças e tiveram, né, a Ilka comentou ali da Via Varejo, tiveram que, da noite para o dia, né, acordaram de uma forma, dormiram de uma forma e acordaram de outra, e tiveram que colocar muita agilidade para poder botar isso tudo em prática. E uma das coisas que mudou muito no varejo, né, se acelerou agora durante a pandemia, que eu percebi, foi o movimento, né, de, ao invés de o cliente ir até a loja ir até mais o cliente, né? Inverteram-se esses papéis e a gente viu muito mais essa ideia do varejo ir atrás do cliente, por isso que eu vou falar aqui hoje sobre relacionamento ativo, né? Ou seja,
esse varejo que vai atrás do cliente, aí eu trouxe algumas manchetes para poder ilustrar isso, né, do consumidor moderno, e todas elas mostrando, né, que o WhatsApp ele realmente foi uma ferramenta muito importante para que isso acontecesse, né? Várias marcas utilizando aí as redes sociais e o WhatsApp entre elas para poder, né, colocar ali a sua força de vendas a serviço desse trabalho um pouco mais ativo. E uma última manchete aí, inclusive falando da Via Varejo, Riachuelo, marcas como Reserva e duas marcas que a gente tem o prazer de atender aqui também, Chili Beans e Polishop, né, fizeram esse movimento de ir atrás do cliente de uma maneira mais ativa, usando o WhatsApp, que é um canal amplamente usado pelo consumidor brasileiro para poder fazer esse relacionamento. E aí trazendo, né, alguns números para ilustrar isso aqui também, né, foi comentado aí da pesquisa, eu vou detalhar ela aqui melhor. Esse relacionamento ativo via WhatsApp, pelo que a gente viu, ele não tirou todo o impacto, obviamente, não tem como a gente tirar todo o impacto, mas reduziu bastante o impacto do fechamento das lojas, né? De acordo com o IBGE, a pesquisa mensal de comércio do IBGE, a gente teve uma queda no segundo trimestre de 2020, no segmento de moda especificamente, de 61% no volume de vendas. E aí o que a gente ficou curioso, né? Poxa, será que o varejo no geral teve essa queda ou algumas marcas se destacaram e tiveram um impacto menor? E aí, né, como a gente tem uma base muito grande de marcas e de consumidores na nossa base, a gente foi entender as marcas que estavam indo atrás do consumidor, né, fazendo esse movimento de correr atrás do consumidor, né, para um relacionamento e para venda, qual foi o resultado delas? E a gente entendeu, né, apurando todos os números, que essas marcas que adotaram essa venda ativa via WhatsApp especificamente, elas tiveram uma queda no segundo trimestre de 16,6%, ou seja, bem menor do que a média do varejo no geral. Essa pesquisa foi feita, né, com base, como foi comentado aí, na nossa, né, na base de consumidores da Dito, hoje mais de 100 milhões de consumidores, e esse dado específico, né, das pessoas que fizeram um relacionamento via WhatsApp foram um pouco mais de 7 milhões de consumidores que compraram durante esse segundo trimestre de 2020. E aí, trazendo isso, né, para um gráfico, para a gente entender como é que isso aconteceu, a gente tem a linha azul, que foi, né, o dado da pesquisa, da média do IBGE no geral, das marcas de moda no Brasil, e a linha verde, as marcas de moda que fizeram essa venda ativa via WhatsApp, ou seja, que foram atrás do cliente. Aí vocês podem ver claramente que a queda foi bem inferior, né, à média geral do mercado. E aí, gente, como é que funciona isso na prática, né? Como é que a gente adota uma estratégia de uso do WhatsApp para relacionamento ativo com o cliente? Primeiro passo, né? A marca ela precisa, antes de mais nada, não usar aquela estratégia do marketing genérico que eu comentei, que é algo muito típico lá do século XX. Então, o primeiro passo, segmentar a base de clientes conforme perfil e comportamento, porque nem todas as pessoas têm perfil e estão no momento de compra, naquele momento que a gente vai, né, fazer uso disso, né, vai fazer uso dessa estratégia. Então, o primeiro passo é esse, a gente segmentar muito bem, né, no jargão técnico, clusterizar a base conforme dados de comportamento, conforme dados de perfil, de histórico de compra, inclusive. Um exemplo bem prático, né? Olha, vamos pegar todas as mulheres, para pegar um dado de perfil, e pegar dados de histórico, né, que gastaram mais de R$1.000, acessaram o meu site nos últimos 30 dias, mas não compram há mais de 90 dias. Ou seja, poxa, essa pessoa já gastou bastante aqui comigo, ela está ali interessada em alguma coisa, porque ela está acessando o meu site, e esse comportamento a gente tem como, né, capturar para poder entender, mas ela não compra há 90 dias. Ou seja, algum interesse implícito ela tem. Então, vamos pegar todas essas pessoas que tiveram esse comportamento específico. E aí a gente vai para o segundo passo, que é distribuir esses contatos, esses leads no jargão técnico também, para quem está lá, na ponta, a força de vendas que no segundo trimestre estava todo mundo de casa, né, os vendedores e vendedoras de casa com as lojas fechadas, doidos para poder continuar vendendo, né, e recebendo contatos ali dentro de uma carteira de clientes, contendo todo o histórico de compras, né, e a orientação do que enviar para cada cliente, via WhatsApp ou via ligação, né? A gente tem
alguns perfis de clientes que gostam muito de receber também uma ligação. Então, esse é o segundo passo. Primeiro segmentei ali, depois distribuir essas oportunidades, né, para os meus vendedores, que hoje já estão dentro das lojas, né, mas as lojas, de forma geral, ainda estão com um movimento mais baixo, então aproveitar essa ociosidade aí dos vendedores também para aproveitar para esse relacionamento. Tendo todo o histórico de compras e a orientação do que falar com cada cliente, esses vendedores eles ficam mais empoderados também para falar, né, a mensagem certa no momento certo para aquele cliente, né, que está apto a receber aquele tipo de abordagem naquele momento. E aí, para fechar, o terceiro ponto, né, o vendedor ele vai fazer o contato com o cliente de uma maneira ativa, convidando esse cliente, seja para ir até a loja, né, porque, né, a gente, como consumidor, também às vezes quer ter essa experiência, mesmo agora, né, como a gente está na retomada, quanto para finalizar essa compra no próprio e-commerce, né, para ter essa facilidade também para o consumidor. E aí eu trouxe um case muito legal aqui, né, que é o case da Farm, que é uma marca que a gente tem o orgulho de atender também com soluções nesse sentido. Eles fizeram uma campanha muito legal ali durante a pandemia, né, com as vendedoras, falando, olha, nesse momento em que a orientação é para ficar em casa, para se proteger, a gente está fazendo de tudo para continuar pertinho de você, mesmo que seja virtualmente. E o que a Farm fez? A Farm criou um comissionamento coletivo extra em cima de todas as vendas que aconteceram no e-commerce. Ou seja, as vendedoras, elas estavam ali fazendo os contatos de casa, como a loja estava fechada, não tinha como ir até a loja para poder finalizar essa compra, a vendedora então direcionava essa cliente ali para o e-commerce para ela finalizar a venda no e-commerce. De uma forma muito consultiva, né, como, né, a gente entende que deve ser o jeito ideal, né, uma abordagem sempre muito consultiva. E incentivando, inclusive, essa migração dos clientes da loja física para o e-commerce, já que era a única loja que estava aberta nesse momento. E aí, gente, uma coisa muito interessante que aconteceu durante a pandemia foi que essa fronteira entre o online e o offline, que a gente já vinha falando há muito tempo que ela precisava cair de alguma forma, né, ela de fato caiu. Né? E desde há muito tempo a gente já vinha trazendo alguns estudos também, como esse que eu compartilho aqui, né, para mostrar que uma coisa não é inimiga da outra, né? E o digital e o offline eles podem colaborar. Um dado de uma pesquisa que a gente fez também, né, dizendo que 32% das pessoas que compram em lojas físicas, né, elas antes navegaram pelo e-commerce daquela marca, né, ou foram impactadas por algum canal digital, e-mail, SMS e assim por diante. Ou seja, é o digital colaborando ali para que aquela compra aconteça na loja física, como eu estou mostrando aqui nessa linha do tempo de uma cliente que começou ali cadastrando no online, não sei se está dando para todo mundo enxergar ali, ela foi impactada por uma campanha e finalizou a sua compra numa loja física. Ou seja, as duas coisas se colaboram, as duas coisas podem se ajudar, né? E diferente do que todo mundo acha, né? A gente não enxerga, olhando para os dados, que o e-commerce deve ser um inimigo da loja física. E aí, né, para finalizar, eu acho que é muito importante a gente pensar também o varejo, não só como aquele que está ali para vender um produto, mas também como mídia, gente. A gente viu um case muito legal durante esse período de uma marca chamada Companhia Marítima, né, do grupo Rossetti, usando não só aquela abordagem de compre, 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 né, mas uma abordagem muito delicada e muito adequada para aquele momento da pandemia. Né? Tava todo mundo em casa, gente. Tava todo mundo, né, sem ter muito o que fazer ali dentro de casa, sem poder sair. Ou seja, não era necessariamente o momento de comprar um biquíni ou um maiô na Companhia Marítima. Mas como é que a Companhia Marítima entendeu que ela poderia continuar sendo importante na vida dos consumidores? Mandando, por exemplo, dicas de filmes. Né? E aí, né, o retorno das clientes foi... As clientes adoraram a campanha de dicas de filmes, responderam com emoji fofo. Isso foi o feedback de uma das vendedoras. E aí eu queria trazer aqui, só para finalizar mesmo, né, um vídeo de uma vendedora da Track and Field, que é uma marca muito bacana que a gente atende também. Ela, né, tem um case muito bacana, essa foto aqui da esquerda é ela com a cliente que ela vai contar o caso aqui, que ela se relacionou com a cliente durante a pandemia e depois a cliente apareceu lá na loja, né, e ela teve uma surpresa muito bacana. Pode soltar o vídeo, por favor.
Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gleice, vendedora do Iguatemi São Paulo, e hoje eu tô aqui para contar minha experiência da Dito com a Fusa, uma amiga que se tornou muito especial na minha vida. Eu mandei uma mensagem avisando de promoções da loja e ela me respondeu com um ar de tristeza que ela não poderia estar indo ao shopping. E eu comecei a desenvolver um relacionamento com ela de preocupação, de ajuda, com dúvidas, com tudo. E isso se tornou muito forte ao decorrer do tempo. Foram 5 meses que ela ficou de isolamento no interior e a gente sempre mantendo contato, eu ajudando ela com presentes nessas datas decorrentes desse tempo. E ela se sentia muito confiante em me perguntar as coisas, e a gente conversava, mesmo fora de horário de expediente, a gente teve um relacionamento muito gostoso. E na semana passada, eu estava na loja e ela não me avisou, ela retomou para São Paulo e foi me conhecer pessoalmente. Ali foi a sensação, foi a melhor sensação que eu já tive em todos esses últimos tempos no varejo. Porque assim, o reconhecimento e o carinho dela de me conhecer pessoalmente na loja foi incrível, foi uma sensação muito prazerosa. E então, eu deixo aqui o meu depoimento de como é importante a fidelização, a preocupação com o nosso cliente e que, assim, do mesmo jeito que eu me senti eu senti o carinho dela comigo, eu tenho certeza que eu consegui passar o meu carinho e a minha preocupação para ela nesses últimos 5 meses. Então é isso, um beijo, boas vendas a todas e carinho e preocupação faz muita diferença com nossos clientes. Um beijo. Bacana, gente. Aí, né, acho que é mais um caso que prova que esse relacionamento mais humanizado com os consumidores, ele pode gerar um grande diferencial competitivo para as empresas, né? A gente, né, vê aí o crescimento da tecnologia, mas em paralelo também, né, como que a humanização desse atendimento, e ela fala muito sobre conversar com a cliente, né, sobre entender ali a realidade do cliente, foi relevante para que ela, né, com certeza pudesse continuar vendendo para essa cliente, seja online, seja offline. E aí, para finalizar, gente, um resumo aqui, né, acho que eu falei, o consumidor está muito mais seletivo e impaciente. Esse marketing segmentado por dados, ele vai reduzir um pouco desse atrito com o cliente. Essa personalização, como eu falei, ela gera um diferencial competitivo e o mato aqui no Brasil ainda é muito alto. As estratégias digitais, elas também impactam nas vendas das lojas físicas, né? Quebrar esse paradigma aí de uma vez por todas. E CRM não é sobre tecnologia, né? Muito mais sobre o mindset dos varejistas. Porque o varejo, ele não pode mais ficar esperando o cliente chegar, ou seja, ele precisa ir atrás do cliente, né? E fazer um relacionamento que seja significativo para esse cliente. Enfim, gente, estão aí os meus contatos. Quem quiser continuar essa conversa, eu abro agora para, né, caso tenha alguma dúvida aí, alguma pergunta. Obrigado, gente. Ô Pedro, maravilha, muito obrigado pela sua participação, foi incrível essa palestra. O WhatsApp, ele foi e tem sido a salvação de muitas empresas, principalmente os pequenos varejistas, né, que conseguem ter no celular a agenda de contatos, os clientes, enfim, e dali eles conseguem entrar em contato pelo WhatsApp e mandar as ofertas, enfim, fazer as vendas. A gente tem algumas perguntas. Uma delas é sobre o WhatsApp, que diz o seguinte: de fato, vender por WhatsApp é uma realidade, mas como não ser invasivo demais? Qual o ponto limite para oferecer um produto, na sua opinião? Ótima pergunta, né? Porque do mesmo jeito o consumidor não gosta de ser invadido ali na vida dele. Por isso que, né, nessa estratégia a gente geralmente usa a vendedora de preferência, né? Ou seja, uma pessoa que já é conhecida daquele cliente para se fazer um contato. E sempre no início, gente, eu falei aqui sobre conteúdo, eu acho que a gente se colocar no lugar do cliente, né? Se a gente entra direto com uma mensagem falando, olha, tem ofertas aqui para você, poxa, peraí, quem falou que eu estou querendo comprar alguma coisa? Então acho que a primeira abordagem tem que ser muito mais consultiva e, né, com conteúdos ali que sejam relevantes para o cliente, para que, né, a gente possa engajar esse cliente inicialmente, para num segundo momento fazer a venda, como no exemplo que eu dei ali da companhia marítima, né? Primeiro, manda dicas de filmes, por exemplo, né? A Track and Field, por exemplo, mandou
dicas de como fazer exercício em casa, né? Ou seja, entendendo a realidade do cliente, um cliente da Track and Field, ele gosta de fazer exercício, mas está preso dentro de casa. Então vamos ajudar esse cliente a fazer exercício dentro de casa, vamos ajudar ele com uma aula de yoga, né? Ou seja, conteúdos ali que vão ser relevantes para o cliente antes da gente falar realmente daquele momento de compra, né? Então, acho que é começar por aí. Muito legal. Outra pergunta é, você acredita que pode chegar um momento em que os pequenos sellers vão vender mais pelas redes sociais do que em seus sites próprios ou marketplaces? E o que fazer se acontecer isso? Olha, eu acho que esse é um grande risco, porque né, se a gente, é sempre aquela história, né? Eu vou construir a minha casa num terreno alugado, né? Acho que é isso que, né, assim são marketplaces e redes sociais, né? Então, eu sempre recomendo que use essas estratégias como estratégias de aquisição, até para giro de estoque, mas sempre construa a sua casa num terreno próprio, né? No seu site próprio, no seu terreno ali próprio, para que não haja nenhum risco, né? Se mudar alguma regrinha ali no terreno alugado, você não seja pego de surpresa. Perfeito, maravilha. Pedro Ivo Martins, diretor da Dito, muito obrigado pela sua presença online aqui no nosso evento e uma boa tarde para você. Obrigado a todos, espero que nos próximos eventos a gente possa estar presencialmente aí. Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau.